Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 6 de março, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 5, A Origem do Amor. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 21, o Ministério da Glória, Verdade. Ó Senhor Jesus, precisa perceber que verdade é o próprio Deus. E é isso que Ele quer trazer para nós, a sua própria pessoa, a sua própria presença. Ele quer infundir na sua vida e nós através do processo de santificação, que a gente recebeu os elementos santos de Deus e assim a gente vai recebendo transformações de vida. Mas para isso a gente precisa do exercício do nosso Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, a sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais dos seus filhos e a gente se torne cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 13. Ó Senhor Jesus, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Ó Senhor Jesus. Agora 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ó Senhor Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, do versículo 4 ao 11. Ó Senhor Jesus, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Para que o coração deles seja confortado e vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Ó Senhor Jesus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 14, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: o verdadeiro significado da glorificação. Ó Senhor Jesus, por intermédio do ministério do apóstolo Paulo, recebemos muita revelação acerca do mistério de Deus, Cristo, e do mistério de Cristo, a Igreja. Sem as epístolas de Paulo, teremos apenas as palavras dos 12 apóstolos, cujo papel era testemunhar que Jesus era o Cristo, que realizou a redenção por nós e ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Portanto, o ministério do apóstolo Paulo é de inestimável valor. Todavia, também precisamos do ministério do apóstolo João, um ministério elevadíssimo, cuja essência está nos capítulos 14 a 17 de seu evangelho. Encorajamos você, amado leitor, a ler esses 4 capítulos, pois certamente a luz de Deus brilhará e você terá revelação acerca da vontade dele para a sua vida. Ó Senhor Jesus. O contexto desses 4 capítulos do Evangelho de João é a última ceia. Jesus enviou Pedro e João para preparar a Páscoa, dando-lhes instruções específicas quanto ao local em que ceariam. Naquela ocasião, os discípulos estavam entristecidos, sabendo que seria a última Páscoa que comeriam com Jesus, pois ele seria morto. Em determinado momento, o Senhor lhes revelou que um deles o trairia. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Logo após a saída de Judas, Jesus abriu o coração e falou as palavras registradas no Evangelho de João, capítulos 14 a 17. Logo, elas foram ditas na intimidade, apenas para aqueles que de fato eram dele. Ó Senhor Jesus! Naquele momento solene, Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, perturbados, crede em Deus, crede também em mim. Amados, assim como os discípulos, passamos por muitos desafios e podemos ficar desanimados, mas o Senhor já nos encorajou a crer e a confiar nele. Portanto, exercitemos nossa fé e avancemos. Ó Senhor Jesus! Prosseguindo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ó Senhor Jesus! Esses versículos possuem um enorme significado, pois tudo o que o Senhor realizou aqui na terra teve por objetivo nos preparar lugar. Mas que lugar é esse? É o próprio Pai. Aleluia! Mediante sua morte e ressurreição, Jesus abriu caminho para irmos ao Pai. Isso é maravilhoso. Hoje temos livre acesso à sua presença. Podemos achegar-nos com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em qualquer ocasião. Ó Senhor Jesus! Como podemos então ser recebidos pelo Pai Santo, uma vez que nos falta santidade? É por isso
que precisamos passar pelo processo de santificação. Somente assim poderemos ser introduzidos nele. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Senhor Jesus, nosso Deus é santo. Como vimos anteriormente, o processo de santificação visa colocar os elementos santos de Deus em nós. E o processo de glorificação prepara-nos para sermos inseridos em Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é o verdadeiro significado da glorificação. Ó Senhor Jesus, o desejo do Senhor é inserir-nos em Deus. E isso não é algo individual, mas coletivo. Por essa razão, é necessário haver paz entre os irmãos. Portanto, se você tem problemas com alguém, é preciso lidar com essa situação. Não podemos viver isolados, pois sozinhos não seremos edificados mutuamente como o corpo de Cristo, a igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os escritos de Paulo, ele mostra que tem dois mistérios ali. Primeiro, o mistério de Deus, que é Cristo, Senhor Jesus. O povo judeu está esperando até hoje, querendo identificar o Cristo de alguma forma, sendo que o próprio Cristo já veio, já foi identificado pela própria palavra. Ó Senhor Jesus, mas por quê? Porque é um mistério, é um mistério de Deus. Como Deus revela o Cristo? Ó Senhor Jesus, a gente viu que o Senhor escolheu alguns que eram dele, e hoje da mesma forma, o Senhor está nos escolhendo para ser dele, e nós precisamos ouvir a palavra que vem dele. Ó Senhor Jesus, e assim a gente vai identificando no mistério de Deus que é Cristo. Mas Cristo também tem um mistério. O mistério de Cristo é a igreja. Ó Senhor Jesus, por isso a gente não pode achar que a igreja é qualquer coisa, Senhor Jesus. Por um lado, todos nós que somos salvos, nós fomos inseridos aonde? Em Deus. Nós fomos inseridos na igreja, que é o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, inserido nesse viver hoje, nosso viver humano. O Senhor está preparando para nós ainda todo o processo para a gente ser inserido em Deus de fato, que é na glorificação. Ó Senhor Jesus. Mas hoje nós já estamos inseridos em Cristo, que é o corpo, estamos introduzidos na igreja, que é o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. E somente por esse processo, somente sendo introduzidos na igreja, é que nós vamos conseguir completar aquilo que Deus, aquele trabalhar de Deus que Ele quer fazer em nós. E Ele é santo, a gente precisa se tornar santo também. E ser santo não é não errar, não pecar. Não, ser santo é ter os elementos santos de Deus. Não basta só fazer coisas, mas só está preocupado com aquilo que a gente é, diante dele. E Paulo deixa para a gente muito claro, olha, tem um mistério de Deus que é Cristo, e tem um mistério de Cristo que é a igreja. Então, hoje, o que é a igreja? Nós, como salvos, a gente é introduzido na igreja. Senhor Jesus, independente de eu estar reunindo na igreja A, B, C, D, E, amanhã pode acontecer algum problema, como um outro aqui, um problema entre você e um outro irmão. Ó Senhor Jesus, aí você vai lá e se isola. Você fala, olha, não quero mais, esse negócio de igreja aí, coisa do homem, como muitos estão falando hoje aí, Senhor Jesus. Aí fala, não, eu sou a igreja na minha casa. Sim e não. Ó Senhor Jesus, precisa ficar claro para nós. Eu faço parte da igreja a partir do momento que eu crio, e não deixo de ser parte da igreja. Agora eu não quero mais, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não interessa, foi introduzido no corpo de Cristo, pronto, acabou. Mas a gente precisa reunir como igreja. A gente precisa ser o corpo de Cristo. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. O corpo, ele é a expressão daquilo que está na sua cabeça. A nossa cabeça comanda o nosso corpo. E eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Eu tenho um problema de dor crônica, Senhor Jesus, que às vezes, meu corpo físico não dá para fazer muita coisa, não dá para eu ir a certos lugares, não dá para participar de certas coisas, porque a dor vem e aí já era, Senhor Jesus. Conforme a dor vai aumentando, dor eu sinto 24 horas por dia, Senhor Jesus. Só que chega um momento que ela vai crescendo, 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 não dá para fazer, então o meu corpo já não obedece mais. Aquilo que é a vontade da minha cabeça, meu corpo já não consegue mais. Ó Senhor Jesus. E da mesma forma hoje, Cristo é o nosso cabeça. Mas nós, como corpo de Cristo, como a igreja, nós precisamos expressar aquilo que o cabeça deseja. Senão vai ser como um corpo que tem problema. Na hora que precisa estar presente em algum lugar e não consegue, porque tem um problema. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando isso para nós. Olha, nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. Hoje eu não quero mais, quero voltar para outras coisas. Mas você foi inserido no corpo e pronto.
o Senhor não vai te jogar fora. Ó Senhor Jesus. Ele fala, né, a nenhum daqueles que o Pai me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ó Senhor Jesus, aquele ali que traiu o Senhor, aquele ali que, né, ao invés de receber Cristo para dentro de si, recebeu o próprio diabo, recebeu Satanás dentro de si. Ó Senhor Jesus, né, mas não tomou o caminho do arrependimento, né, não se voltou, achou que servir a Cristo era algo como ser um escravo. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa ver para que lado que a gente está indo, né? Então a gente precisa ir diante do Senhor e falar assim, eu quero te servir, eu quero ser um com o Senhor, como seu corpo, eu quero ser a sua expressão nessa terra. Então, né, eu estou na igreja, faço parte da igreja, congregando ou não, obedecendo ou não, eu faço parte do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, mas de repente é aquela parte que causa problema, né? Todo o meu corpo, né, eu tenho aqui problema de dor crônica, não é no corpo todo, é só numa partezinha, né? Senhor Jesus, é ali na coluna, né, na coluna, na parte aqui torácica, né? Ó Senhor Jesus, né, ali entre a C7 ali, né, Senhor Jesus, né? E aí esse problema impossibilita, porque gera uma dor, gera, né, toda uma situação muscular, o músculo se contrai, aperta o meu peito, eu fico com dificuldade de respirar. Então andar, né, me locomover, então, né, sem respirar, como é que você se mexe? Ó Senhor Jesus, só resta deitar, né, e esperar a crise passar. Ó Senhor Jesus, né? Então não é todo o meu corpo que tem problema, mas é um problema que quando ele vai sendo gerado, vai aumentando, me incapacita todo o corpo, né, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós hoje. Olha, não são todos os filhos de Deus que têm problema, o corpo de Cristo está aí, mas existem algumas coisinhas, né, que podem impedir o corpo de avançar. Então isso que a gente precisa perceber, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. A gente precisa ir diante do Senhor e falar, Senhor, será que o Senhor pode contar comigo? E aí a gente precisa tomar uma decisão, Senhor, eis-me aqui. Como ele tocou aqui, né? Assim como os discípulos, a gente passa por desafios e a gente pode ficar desanimado, né? Por isso Jesus encorajou eles a não se turbe o vosso coração, não fica triste, não fica perturbado, né? Crede em Deus e crede também em mim, né? Por isso ele falou, o Senhor já nos encorajou a crer e confiar nele. Portanto, exercitamos nossa fé e avancemos. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, ó, a gente precisa confiar nele, né? Há momentos ali, né, por exemplo, eu vejo que, olha, hoje eu estou com um pouco mais de dor, eu acho que é melhor hoje, né, eu não ir a tal compromisso, ó, vou ficar em casa, mas aí eu oro ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor fala comigo, vai, ó Senhor Jesus. Então o que eu faço? Senhor, eu creio em Ti, eu confio que o Senhor vai me sustentar e vai me aliviar. Ó Senhor Jesus, e assim eu vou, né, e é o que acontece, o Senhor na hora ali me sustenta, né, eu não sinto tanta dor, consigo ali cumprir ali o compromisso direitinho e voltar para casa. Ó Senhor Jesus, né, mas há momentos em que não dá, mas aí o que a gente faz? A gente ora ao Senhor, né, e aí o Senhor ele vai ali e dá paz. Olha, se Ele der paz para ir, amém, se não der, ó Senhor Jesus, a gente aguarda ali, né, conta com a compreensão. Ó Senhor Jesus, tudo isso também é para trabalhar, né, o amor do Senhor, né, em nós, né, em cada um de nós, Senhor Jesus. E também para trabalhar também em nós a perseverança, né? Tem que perceber, né, que nem tudo, ó Senhor Jesus, né, que é de Deus ali, né, as coisas de Deus, as coisas que Deus está fazendo, nem tudo a gente pode estar ali junto, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre gostei de estar ali junto e tal, ó Senhor Jesus, mas hoje, né, o que a gente faz? Depende do Senhor. Os irmãos têm falado, né, na última conferência agora, falaram muito sobre isso. Às vezes a gente é muito assim, a gente quer fazer as coisas de acordo com as nossas forças. A gente só passa a depender de Deus, né, quando tudo que é nosso recurso já se esvaiu. Mas o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem me ensinado através de toda a situação, dependendo do Senhor para tudo. Ó Senhor Jesus, em tudo, né, o Senhor tem que me suprir, né, para poder completar, né, tudo aquilo que é necessário. Você mostrou para nós, né, a gente precisa, né, Senhor Jesus, né, perceber que a gente tem livre acesso à presença do Senhor. A gente pode se chegar a Ele, né, com confiança, né, e o Senhor Ele vai nos dar a misericórdia, vai nos dar socorro, né, na ocasião. Ó Senhor Jesus, desde que a gente faça tudo, né, encabeçado por Ele. Né, às vezes no início eu ficava triste, ficava pensando, poxa, será que o Senhor não quer me usar? Né, mas a questão não é essa. Senhor Jesus, o Senhor Ele quer nos usar, mas Ele também quer trabalhar em nós. Então, por todas essas situações de restrição, situações de dependência do Senhor, né, de querer estar ali junto, ali, né, e muitas vezes não poder, em tudo isso o Senhor vai trabalhando.
né? Então a gente vai aprendendo a ser mais humilde, a depender dele, a ver ele também, né, que outros também precisam participar, senão a gente acaba participando, fazendo tudo, né, e não abre espaço para outros. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o Senhor mostra, né, cada um de nós, né, tem um objetivo, né, tem coisas que o Senhor deseja realizar, né, Senhor Jesus. Por isso no início ele vai falando conosco aqui, né, olha, através do ministério do apóstolo Paulo, a gente recebeu muita revelação, né, a respeito do mistério de Deus, né, que é Cristo. Senhor Jesus, como a gente identificar o Senhor na nossa vida, no nosso viver. Ó Senhor Jesus. E o mistério de Cristo, que é a igreja. Perceber que, independente de eu estar bem ou não, de eu estar participando ou não, de eu estar diante do Senhor ou não, eu faço parte da sua igreja. O ideal é que a gente esteja ali, né, diante dele, buscando na sua vontade e cooperando. Tem coisas no nosso corpo que não aparecem, né? Se te olhar, né, irmão, você não está aparecendo, você não está mais servindo, você não presta para Deus. Olha, meu rim também não aparece, mas está circulando sangue, aí está tudo tranquilo, né? O baço, o fígado, né? Senhor Jesus, intestino, são coisas que não devem aparecer. Se está aparecendo é porque tem uma coisa errada. Então nisso o Senhor ele quer nos encorajar. Olha, cada um de nós, né, vai servir o Senhor, vai servir na igreja, vai servir a Cristo, e cada um tem a sua forma. Algumas vezes vai aparecer, outras não. Mas em tudo a gente precisa ver diante do Senhor, nós somos únicos, né? O Senhor nos encarregou de algo. Ele mostrou aqui, olha, se não fosse o ministério de Paulo, a gente ia ter um ministério que só dos 12, né, que estavam, o papel deles era testemunhar que Jesus era o Cristo, e que realizou a redenção por nós e ressuscitou. Mas, né, as epístolas de Paulo são de inestimável valor, porque elas vão entrando, né, mais nesses aspectos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente viu ali, né, Paulo teve seu ministério, os apóstolos tiveram seu ministério, mas tudo para o ministério, tudo para o cumprimento da vontade de Deus, por essa palavra tem chegado a nós. E também eu acho também a importância do ministério do apóstolo João, que é elevadíssimo, né? A sua essência está no capítulo 14 a 17, a gente já fez a leitura aqui. Ó Senhor Jesus, né? A gente, e o irmão nos encoraja, né? Leia, a gente tem que estar sempre lendo, né? Cada vez que a gente vai tocando isso, ler mais, tem muita riqueza aqui nesses 4 capítulos. O Senhor ele vai jorrar luz para nós, vai trazer mais revelação a respeito da sua vontade para a nossa vida. Tem muita coisa ali, né? Muita coisa rica, muita coisa orgânica. Ó Senhor Jesus, né? E mostra que quando Jesus deu, né, essa palavra aqui, né, foi uma palavra íntima, né? Depois que Judas saiu, ele mostrou, né, aí mostrou aqui, né, a gente leu no Lucas 22 como é que foi preparado, ele mandou os discípulos ali, olha, você vai encontrar uma pessoa com um canto, ele vai entrar numa casa, vocês vão perguntar o dono da casa, o dono da casa vai ter um salão preparado, todas as coisas. Ó Senhor Jesus, e foram lá achar exatamente como o Senhor falou, né? Quando a gente confia na palavra e obedece, acontece exatamente o que o Senhor está falando conosco. Por isso é importante a gente, como Cristo, como corpo de Cristo, obedecer o encabeçamento dele. Ó Senhor Jesus. E ali o Senhor estava angustiado, olha, onde vocês vão me trair? Né? Não tiveram coragem de perguntar, só Pedro e João tiveram discernimento a respeito daquilo que estava acontecendo. Os outros discípulos acharam, olha, o Senhor mandou Judas fazer alguma coisa, dar dinheiro para o pobre, alguma coisa. Ó Senhor Jesus. Né? Mas a gente viu ali, né, que a porção que coube Judas ali foi, né, ao invés dele receber Cristo, ele recebeu Satanás. Hoje a gente precisa ver, né, poxa, diante do Senhor, né, a gente precisa cumprir a vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus está falando, mas para que entre em nós mais da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Né, hoje, figuradamente, a gente pode trazer isso, né, o que tem acontecido no meu dia a dia. Eu estou buscando as obras da carne, as coisas segundo o meu interesse, ou as coisas segundo o interesse de Deus? Né, qual vida está vencendo, né, a vida carnal ou a vida espiritual? Ó Senhor Jesus. A gente tem que ver que está entrando para dentro de nós, né, porque o Senhor ele quer abrir o nosso coração, ele quer abrir o seu coração para nós. Ó Senhor Jesus. Né, e ele quer falar para nós a palavra que ele registrou. Né, tudo ele ficou registrado segundo a vontade dele. Né, e hoje o Espírito nos ensina todas as coisas através da unção. Né, a unção não é simplesmente receber o Espírito, não. A unção é algo mais preparado, algo mais elaborado, requer de nós, né, um trabalhar de Deus. Ó Senhor Jesus. O Senhor ele quer falar conosco uma palavra mais íntima, né, Senhor Jesus, para aqueles que de fato são dele. A gente precisa exercitar a fé, exercitar o Espírito, e ele vai nos conduzindo. E mostrou para nós, né, a gente precisa fazer o que? A gente precisa passar por um processo de santificação. Ó Senhor Jesus. Tudo que o Senhor realizou aqui na terra foi para o objetivo de nos preparar o lugar que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, nos abriu o caminho, né, como um homem. Hoje a gente tem livre acesso à presença de Deus. E para a gente poder realmente, né, ser inserido cada vez mais em Deus, né, tocar em coisas mais profundas de Deus, ó Senhor Jesus, o que a gente precisa? Passar pelo processo de santificação. Não é ser bonzinho,
não é fazer as coisas certinhas, não é pecar, não errar. Não, ser santo é receber os elementos santos de Deus. Não são as coisas que você faz, mas aquilo que Deus está transformando a sua vida. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu estou compartilhando aqui, olha, tem coisa que aparece, tem coisa que não aparece. Ó Senhor, não dá para a gente ficar julgando, né, as pessoas pelo que ela apareceu, porque ela fez isso, aquilo. A questão é o trabalhar de Deus. As pessoas podem ter feito um monte de coisa exteriormente, mas no interior, né, o Senhor não está aprovando. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está nos chamando para esse processo de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é para o processo de glorificação, para ser glorificado em Deus, a gente ser inserido em Deus, receber os elementos santos de Deus, para no dia, né, que o Senhor voltar, não ter nenhum elemento estranho em nós, né, para a gente poder ser mesclado totalmente a Deus, né, no cumprimento da sua vontade, sem elemento estranho, apenas aquilo que é de Deus. E Ele dá um alerta para nós, tem que ter paz entre os irmãos. Se há algum problema ainda, a gente não vai conseguir ser edificado mutuamente como o corpo de Cristo, né, Senhor Jesus. Então o Senhor quer que a gente viva, né, como o seu corpo, cumprindo a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.